Evangelho de João, capítulo 11, do verso 1 ao verso 6. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã, Marta. Meu querido amigo, o capítulo 11 de João começa falando da enfermidade de Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus, era um seguidor de Jesus. As portas da casa de Lázaro estavam sempre abertas para Jesus. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, eram seguidoras de Jesus. Elas também estavam sempre prontas para ouvir Jesus, seguir Jesus, ajudar Jesus, alimentar Jesus. Meu amigo, minha amiga, podemos ser seguidores de Jesus, confiar em Jesus, mas isso não significa que tenhamos uma apólice contra enfermidades, contra problemas financeiros, contra dificuldades, contra perdas. Os discípulos de Jesus, os crentes em Deus, não têm nenhuma garantia aqui na terra de viverem sem problemas, sem perseguições, sem dificuldades, sem enfermidades. Esta é a primeira grande lição que nós temos neste texto da palavra de Deus. Diz-nos o texto bíblico que Lázaro, o amigo de Jesus, aquele a quem Jesus amava, estava enfermo, estava doente. E Marta e Maria mandaram alguém, uma pessoa, procurar Jesus, encontrar Jesus, com a seguinte mensagem. Versículo 3. Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Nós não sabemos o nome deste mensageiro de Marta e Maria, mas sabemos que ele trabalhou como um intercessor. Esse intercessor tinha que conhecer Jesus e tinha que saber como encontrar Jesus. Ainda hoje é assim. Se queremos ser intercessores, se queremos interceder por outros, levar até Jesus os problemas, não apenas os nossos, mas os problemas dos outros, precisamos de conhecer a Jesus, conhecer o seu Pai, o Pai de Jesus, saber como encontrá-lo, com humildade, com o coração quebrantado. Este intercessor que Marta encontrou, este mensageiro cujo nome nós ignoramos, o texto bíblico não traz, ele soube fazer o seu trabalho. Ele encontrou Jesus e ele disse para Jesus, Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Em nossa intercessão, em nossa oração, nós precisamos sempre apelar para o amor de Jesus. O alicerce da nossa prece precisa ser o amor de Jesus. O pedido não foi, Senhor, aquele que te ama está enfermo. Foi, Senhor, aquele que o Senhor ama está enfermo. Não foi, Senhor, aquele cuja irmã Marta, cuja irmã Maria, cujas irmãs te amam, aquele jovem está enfermo. Meu querido amigo, o Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 18, contou a história de duas pessoas que foram à igreja, foram ao templo orar. Uma dessas pessoas confiava em si mesma, nas suas obras, na sua santidade, na sua retidão. A outra confiava na misericórdia de Deus, no amor de Deus, no poder de Deus. Batia no peito e orava, Senhor, tem misericórdia de mim. Há muita gente que pensa que não tem condições de orar, de interceder, porque não é santo o bastante, não é fiel o suficiente. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã,
quando vamos orar, precisamos confiar na graça de Deus, no amor de Deus, na fidelidade dele e não na nossa. Que você e eu possamos fazer isso, que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina. É muito interessante observar que depois do intercessor ter apresentado a Jesus a súplica de Marta e Maria, a sua súplica também em favor de Lázaro, diz-nos o texto bíblico que Jesus ainda permaneceu no lugar aonde estava. Diz o texto bíblico, versículo 6. Quando, pois, soube Jesus que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Como nós interpretamos mal o silêncio de Deus, a demora de Deus. Precisamos aprender com o salmista, Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Precisamos aprender a ler, a interpretar, a entender a demora, entre aspas, de Deus, o silêncio dele. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. A maneira dele agir não é a maneira que nós agimos, que nós procedemos. O Senhor Jesus é capaz de não apenas curar uma enfermidade, ele é capaz de ressuscitar o morto. Marta e Maria não tinham ideia disso, não sabiam disso, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Às vezes nós pensamos em uma solução, mas Deus tem outra. Meu querido amigo, em Jeremias capítulo 33, versículo 3 está escrito, o Senhor dizendo, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Maria, Marta não sabiam daquilo que Jesus era capaz de fazer. Quando oramos, Deus pode fazer milagres. Quando oramos, uma família destruída pode ser restaurada. Quando oramos, o enfermo pode ser curado. Quando oramos, aquele que tem no seu coração ódio pode ser transplantado e receber um coração cheio de amor. Quando oramos, aquele cujo futuro é sem esperança pode encher-se de esperança. Aquele que é triste pode conhecer a alegria quando oramos. Que você e eu possamos aprender a clamar pelo nome de Jesus, em nome do seu amor, da sua graça. E Deus fará mais, muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Que Ele te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a paz. Um forte abraço.